Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, trataremos de um tema muito importante para todos aqueles que leem, estudam e amam a palavra de Deus e consideram o Gênesis um relato fidedigno, histórico e confiável, ou, noutras palavras, tudo quanto aconteceu no primeiro livro da Bíblia realmente merece a nossa confiança. É um relato fidedigno. De início, eu quero chamar a sua atenção para o livro de Malaquias, capítulo 2 e versículo 10. Leiamos a palavra de Deus. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Que palavras profundas, graves e urgentes para os nossos dias. Que possamos considerá-las devidamente em nossos corações. E, diante deste versículo e de outros que citaremos, abordaremos um tema muito importante para os estudiosos da Bíblia, a unidade da raça humana. Em minha visita a Israel, deparei-me com peregrinos de várias procedências, enfim, de todos os recantos do mundo. Lá estavam irmãos do Brasil, da Argentina, da Bolívia, do México, dos Estados Unidos e do Canadá, da África, da Europa, da Ásia, da Oceania. Em suma, andarilhos das mais escondidas ilhas do globo. E em Jerusalém, e já no Santo Sepulcro, confraternizávamos-nos, lembrando de algo muito importante. Da vida, do ministério, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vendo todos aqueles irmãos, brancos e negros e amarelos, falando inglês, francês, alemão, russo, malaio, dialetos asiáticos e africanos, lembrei-me de duas coisas muito importantes. A primeira, todos os que estávamos lá e a humanidade toda, absolutamente toda, proviemos de um único tronco genético. Somos procedentes de um mesmo pai, Adão, e de uma mesma mãe, Eva. E o outro fato importante que me fez agradecer e enaltecer o nome do Senhor. Em Abraão, éramos todos irmãos na fé, por termos aceitado o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta palestra, por conseguinte, eu quero tratar acerca da doutrina monogenística da Bíblia Sagrada. Frisemos este ponto. Todos proviemos de um mesmo tronco genético, Adão e Eva. Em Atos capítulo 17, versículo 26, lemos: E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. No Areópago, diante dos exigentes filósofos epicureus e estoicos, Paulo declara-lhes de forma peremptória que todos os homens, quer judeus, quer gregos, romanos ou bárbaros, instruídos ou não, proviemos de um único tronco genético. Somos todos filhos de Adão e Eva. Por conseguinte, no âmbito da Bíblia Sagrada, não há lugar para qualquer racismo, porque não há raças, há uma única raça, a raça humana. E todos os homens são iguais perante Deus. Logo,
não há povos superiores nem inferiores. O que há são povos bem governados e mal governados. Povos bem educados e mal educados. Povos que temem a Deus e povos que desgraçadamente ignoram. Volto a repetir, não há lugar para qualquer resquício de racismo na Bíblia Sagrada. Quer brancos, quer negros, quer russos, quer americanos, somos todos filhos de Adão e Eva. Proviemos todos de um mesmo tronco genético. Vejamos agora o monolinguismo humano. Todos os idiomas provêm de uma mesma língua que Deus confundiu em Babel. Em Gênesis 11, versículo 1, lemos: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Observemos que aquela língua primeva não havia sido ainda dividida em dialetos. Repetindo, aquela língua primeva não havia sido ainda sequer dividida em dialetos. Havia como que uma compactação cultural e linguística entre os descendentes de Noé. De vez em quando alguém pergunta-me: pastor, a língua que Adão e Noé falavam era o hebraico? É claro que não. Naquele tempo bastante remoto, o hebraico ainda não existia, quer como língua, quer como dialeto. Ele só veio a existir após a chamada de Abraão para seguir o Senhor nosso Deus. Quando fazemos um estudo diacrônico e sincrônico entre as línguas hoje faladas no mundo, é um estudo muito difícil, quase que impossível, mas se pegarmos uma pequena amostragem das línguas e dialetos, descobriremos que entre as línguas e dialetos, há às vezes um liame imperceptível, às vezes bem perceptível, quer entre as línguas semitas ou indo-europeias, que as ligam de fato a um idioma primevo. Eu gosto muito de fazer esta ilustração. Peguemos, por exemplo, uma das línguas mais doces que há em todas as línguas, a palavra mãe. Em português, mãe; em espanhol, madre; em inglês, mother; em alemão, muta; em russo, mama; e em hebraico, ima. Que palavra bonita, ima. Alguém me disse certa vez que num dos idiomas da África, não sei se do norte ou do sul, a palavra mãe é representada pelo vocábulo Eva ou Ava. E Eva, como todos nós sabemos, remete-nos à primeira mãe da humanidade. Portanto, neste estudo descobrimos a verdade bíblica. Houve, de fato, um tempo em que toda a humanidade falava um único idioma. Destacaremos agora o monoculturalismo humano. As culturas humanas provêm da cultura noética. Em Gênesis, capítulo 11, do versículo 2 ao 4, lemos: E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Hoje, querido irmão, se edificamos edifícios, pontes, monumentos,
devemo-lo a esses homens, aos nossos antepassados. Eles não eram menos inteligentes que nós. Eram talvez mais inteligentes e mais argutos que nós. Hoje, se conseguimos alguma conquista, é porque eles nos precederam. Ora, eles quase que edificaram a Torre de Babel. Só não o fizeram porque o seu intento era maligno. Queriam eles estabelecer um monumento apóstata e rebelde contra o Senhor. E Deus não tolerou tal pretensão. O Senhor desceu à terra, confundiu-lhes a língua e, agora que não mais se compreendiam, foram obrigados a se espalharem por toda a terra. Mas a cultura que temos hoje, a cultura que hoje possuímos, devemo-la a esses homens. Eles nos precederam. Avancemos um pouco mais. O monorreligionismo humano. O monoteísmo noético degenerou-se depois de Babel, até ser restaurado em Abraão, nosso pai na fé. O apóstolo Paulo agora continua o seu discurso no Areópago, diz ele: "E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração." No início, Adão e Eva e Caim e Abel e os seus descendentes imediatos eram monoteístas. Acreditavam num único e verdadeiro Deus. Depois, no período pré-diluviano, os descendentes de Adão pecaram, rebelaram-se contra o Senhor e deixaram a crença monoteísta. Passaram a adorar a si próprios, a sua comida, a sua bebida, a sua violência. Tornaram-se homens e mulheres tremendamente pecaminosos. E o Senhor resolveu destruir toda aquela civilização. A primeira civilização humana, com as suas conquistas, desaparece nas águas do dilúvio. Apenas a família de Noé sobrevive. No início, Noé, Sem, Ham e Jafé ainda mantêm a crença monoteísta. Mas após o episódio da Torre de Babel, a humanidade, espalhando-se agora, começa a deixar de forma paulatina a crença noética e apega-se a ídolos, a monumentos, a impulsos animistas, e não demorou muito para que o monoteísmo adâmico e depois noético se perdesse numa confusão de crenças e religiões e mitologias e ignorâncias. Até que o Senhor, para salvar o monoteísmo, convoca Abraão, o seu servo. E Abraão, chamado por Deus, vocacionado pelo Senhor, revestido de um saber oriundo dos céus, começa uma nação da qual viria o Senhor Jesus Cristo. Portanto, contrariando a chamada psicologia evolucionista, eu ouso afirmar:
A humanidade no início não era politeísta, era monoteísta. Acreditava num único e verdadeiro Deus. Mas após o episódio de Babel, tornou-se ela politeísta. Mas o Senhor, para salvar a crença no único e verdadeiro Deus, chama Abraão, que dá início ao povo escolhido e sacerdotal e profético e real, no seio do qual nasceria o Senhor Jesus Cristo. Toda a humanidade no início, volto a repetir, era monoteísta. E através do Evangelho podemos despertar o monoteísmo em toda a humanidade, assegurando que o Senhor Jesus Cristo é o único caminho que nos conduz ao Pai Celeste. Por isso, o serviço de evangelismo e missões é imprescindível à Igreja de Cristo. Não podemos descurar com as nossas responsabilidades evangelísticas e missionárias. Em Adão, todos pecamos. Em Romanos capítulo 5 e versículo 12, eu quero dizer neste ponto que o pecado de Adão contaminou toda a humanidade. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ora, em Adão fizemo-nos pecadores e fomos expulsos da presença de Deus. Mas vindo o Senhor Jesus Cristo, o segundo Adão, conforme lemos nessa mesma epístola de Paulo, nesse mesmo capítulo, o caminho da salvação foi-nos aberto. E hoje, através da doutrina monogenística da Bíblia, podemos ver que o caminho da salvação está aberto a todos os homens, de todas as culturas, de todas as línguas. A salvação não é apenas para Israel. Israel serviu como canal para nos levar ao Senhor Jesus Cristo. E a realidade da salvação é mostrada agora por Paulo na Igreja de Cristo. Colossenses capítulo 13, versículo 11. Leiamos, por favor, esta passagem. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Na Igreja, não há lugar para racismo. Como já dissemos, no âmbito da Bíblia Sagrada, não há raças, mas apenas uma raça, a raça humana. E a raça humana é dividida em povos, tribos, línguas e nações. E Deus tem um plano para todos os juntamentos humanos, porque todos em Adão pecaram e todos em Adão carecem da glória de Deus, do Evangelho de Cristo. E hoje, em nossas igrejas, vemos pessoas oriundas de todas as nações e culturas e línguas louvando e enaltecendo o nome do Senhor. Já imaginou, querido irmão, quando estivermos na Jerusalém Celeste, quando virmos ao longe, quer perto, irmãos da África, da Europa, da Ásia, da Oceania, das mais distantes ilhas? Já imaginou confraternizarmos-nos nos céus perante o Cordeiro? Que o Senhor nos ajude a esperar, a perseverar até o arrebatamento da Igreja, para que esta imagem, descrita tão bem por João, cumpra-se em nossa vida. Apocalipse 7, 9 e 10.
Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. É o que presenciaremos nos céus. Eis porque não podemos descurar quanto à evangelização dos povos. Nós somos devedores aos gregos, aos judeus, aos bárbaros, aos servos, aos livres, aos que estão perto, aos que se acham distante, longínquamente de nós. Somos devedores a todos. Por esse motivo, temos de tratar todos muito bem e não nos esquecermos da fraternidade na casa de Deus. Eu volto a repetir agora Malaquias capítulo 2 e 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nosso Pai? O monogenismo bíblico leva-nos a considerar o nosso próximo como nosso irmão, e ele de fato o é. Não podemos ignorá-lo, e a Bíblia é clara a esse respeito. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Que Deus nos abençoe. E o maior amor que nós podemos demonstrar ao nosso próximo é falar-lhe do Evangelho. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor. Amém.